Olá, amigos. Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Hoje eu quero falar com você a respeito daquilo que é mais importante para um ser humano, da coisa mais importante para qualquer pessoa nesse mundo. E isso é algo tão importante que está acima de todas as outras coisas aqui na Terra. O que nós vamos falar aqui hoje é mais importante do que o dinheiro, do que o trabalho, do que o emprego, do que a família. É mais importante do que filhos, do que pais, do que marido, do que esposa, namorados, namoradas. É mais importante do que a saúde física. É mais importante que qualquer coisa que você puder imaginar aqui na Terra, tá? Todas essas coisas que eu falei são importantes, mas o assunto que nós vamos falar hoje é muito mais importante. E qual é o assunto, pastor, que nós vamos falar hoje? É o assunto da salvação da nossa alma, a nossa salvação eterna. Olha, pensa comigo, um dia todos vamos morrer, não é? Todo mundo vai passar pela morte física. Isso é algo natural, é algo da natureza, não é? Apenas um pequeno grupo que não vai passar pela morte física, um pequeno grupo comparado ao restante da humanidade na história. Ou seja, aquelas pessoas que estiverem vivas quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja, não é? Então quem estiver vivo naquele dia não passa pela morte física, mas isso é no futuro, tá? A maioria das pessoas vai passar pela morte física. E aí vem a pergunta, depois da morte vem o quê? Para onde nós vamos depois da morte física? Bom, a Bíblia é muito clara. Ela fala apenas de dois lugares para onde uma pessoa pode ir. Ela pode ir para o céu ou ela pode ir para o inferno. São dois locais sobre os quais o Senhor Jesus fala claramente. O céu é a morada de Deus, é a paz eterna, a felicidade eterna, e o inferno é o lugar de tormento eterno. Então, são dois lugares que existem. Agora, veja, quem é que vai para o céu? As pessoas que recebem a salvação. E quem é que vai para o inferno? As pessoas que não recebem a salvação. Então, não é uma questão de Deus escolher uns para irem para o céu, outros para o inferno. Não é Deus quem escolhe. Tá? Esse negócio de Deus escolher uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, é uma doutrina maligna. Isso aí não é verdadeiro, é uma mentira. Tá? É a gente que escolhe. Tá bom? Porque Deus, ele apresenta o caminho da salvação. Ele dá o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Na verdade, ele já deu, que é Jesus Cristo, né? Então, quem recebe Jesus Cristo, quem recebe a salvação em Cristo Jesus, quem escolhe receber a salvação vai para o céu. E quem escolhe não receber, vai para o inferno. Aí a decisão é de cada um, tá? E por que é tão importante pensar na salvação? Por que ela é mais importante que tudo? Por um simples motivo. A nossa vida nessa terra é um tempinho, minúsculo, é um cisco perto da eternidade. Nós nascemos, crescemos, vivemos a nossa vida e morremos. E a eternidade, essa não acaba mais. Então no céu, você vai estar lá 1 ano, 2, 10, 100, 1000 anos, 1 milhão de anos, tá? 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos e nunca vai terminar. Uma paz eterna. Mas quem estiver no inferno também vai ser a mesma coisa, no sentido de tempo, né? Porque no sentido de paz não vai ter nenhuma. Então a pessoa vai estar queimando no inferno 1 ano, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos e nunca vai terminar. O que nós vamos escolher? Deus quer que nós sejamos salvos, mas a gente tem que tomar a decisão. Agora, você que é crente, você que já aceitou Jesus, o que nós vamos falar aqui pode te ajudar a levar alguém à salvação, pode te ajudar a levar uma pessoa para a salvação, tá bom? É algo que você vai te auxiliar, é um método simples, tá? Mas muito poderoso para te ajudar a fazer uma pessoa aceitar Jesus, para fazer uma pessoa a se entregar no caminho da salvação. E você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda já ouviu falar de Jesus, mas você não tomou nenhuma decisão ainda, aquela coisa, essa palavra de hoje
pode levar você à salvação também, tá bom? E nós vamos ver tudo isso na Bíblia. Agora, essa técnica que nós usamos, vamos dizer assim, vamos chamar de técnica, tá? Se chama a estrada romana da salvação. A estrada romana da salvação. Você vai perguntar, por que tem esse nome? A estrada romana da salvação. Porque todos os versículos bíblicos que nós vamos ver se encontram na epístola de Paulo aos Romanos. Tá? Se você quiser falar carta de Paulo, também serve, também está certo. Tá? Então, na epístola de Paulo aos Romanos é que se encontra os passos que a pessoa dá no caminho da salvação, na estrada romana, né? Não quer dizer exatamente para a cidade de Roma, né? Mas a gente dá esse nome por causa do nome da carta, carta de Paulo, ou epístola de Paulo aos Romanos, por isso que se chama a estrada romana da salvação. Vamos ver o que diz? Primeiro passo para a salvação na estrada romana. Todos pecaram, né? Como você viu aí. O que significa isso? Vamos ler na Bíblia? Vamos ler comigo? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha, todas as referências de cada passo vão aparecer aqui, tá? Romanos 3, 23. Olha o que está escrito em Romanos 3, 23. Olha a revelação aí, ó. Primeiro passo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só isso, o primeiro passo é isso, é você ver o que Deus está dizendo. Isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, é Deus que está dizendo, todos pecaram. Eu pequei, você pecou, toda a humanidade pecou. Não existiu um ser humano que não tenha pecado. Por quê? Por que não pecou? Por que todos pecaram? Sabe por quê? Porque todos já nascem com a natureza pecaminosa. Quando Adão pecou lá atrás, todo ser humano que nasceu depois dele já nasceu com a natureza pecaminosa. Então, filho, o primeiro passo que você tem que entender é que todos pecaram. Primeiro, porque Deus está dizendo. Deus está dizendo que todos pecaram. E segundo, nós sabemos que nós, durante a nossa vida, erramos. O erro é pecado. Então, todos pecaram. O primeiro passo para a salvação é você reconhecer que é pecador. Você tem que reconhecer. Se você não se acha pecador, eu não peco, eu não sou pecador. Bom, se você não se acha pecador, então você também acha que não precisa de um salvador, não é? Porque Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Então, entenda isso. Reconheça que é pecador. Primeiro passo, seja humilde diante de Deus. Senhor, eu vim a este mundo no pecado. O próprio Davi fala na Bíblia, né? Ele fala que ele foi concebido em pecado. O que significa dizer isso? Quer dizer que todo ser humano, na verdade, já nasce com o pecado em si. Mesmo uma criança, né? Uma criança, ela tem a sua inocência no que diz respeito às atitudes, mas até uma criança nasce com o pecado já. É assim que a Bíblia diz e é assim que é, tá bom? Agora vamos para o segundo passo. O pecado tem uma penalidade. Esse é o segundo passo para você entender como receber a salvação. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Pega a sua Bíblia, vamos lá. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Está aí a referência bíblica aí, ó. Vamos ler a primeira parte do versículo 23. Vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte. Olha o que ele está dizendo aqui, Deus dizendo para a gente, hein? O Espírito Santo usando Paulo para dizer, o salário do pecado é a morte. O primeiro passo, lembra? Todos pecaram. E o segundo passo? É saber que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo mereceria ir para o inferno. O destino de todo mundo seria o inferno, porque todo mundo pecou. Né? Quando ele fala morte aqui, o salário do pecado é a morte, não se refere à morte física, porque isso é natural de todo ser humano. Se refere à morte espiritual, é a segunda morte. Já ouviu falar da segunda morte? Tem 3 tipos de morte que a Bíblia fala. O primeiro é a morte física, todo mundo passa por ela. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, no sentido de que a pessoa está viva, mas porque está sem Jesus, espiritualmente ela está morta. Jesus certa vez falou, né, para alguém que queria segui-lo, né, Senhor, eu quero te seguir,
mas primeiro me deixa enterrar meu pai que acabou de falecer. Aí Jesus diz, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos e me segue. Então, olha o que ele falou, como é que um morto fisicamente vai enterrar outro morto? Não, está dizendo que a pessoa sem salvação, ela está morta espiritualmente. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala, esse é o pior de todos, porque desse ninguém sai mais quando entra lá, né? Porque quando estamos aqui nessa terra vivos, mas mortos espiritualmente, quando a gente recebe a salvação, a gente recebe a vida eterna. Aí deixa de ser morto espiritual para ser um vivo espiritual. Agora, o terceiro tipo de morte, que se chama na Bíblia de a segunda morte, essa é lá no lago que arde com fogo e enxofre. Quando a pessoa for para lá, não tem mais saída, tá bom? Mas vamos nos ater aqui ao tema. Então, todo pecado é punido com a morte. Então o salário do pecado é a morte, ou seja, é o inferno, tá bom? Terceiro passo na estrada romana da salvação. Deus ama o pecador e já pagou a penalidade pelo pecado. Veja, aqui está a boa nova. Deus ama você, Deus não ama o pecado. Nem o pecado com o qual você nasceu e nem o pecado que você pratica. Deus não ama o pecado, mas ama você. É como nós sempre dizemos, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Só que, lembra, primeiro passo, todo mundo pecou, todo mundo pecou. Segundo passo, o pecado merece a morte, tá? O salário do pecado é a morte. Terceiro passo é você saber que Deus, porque Ele te ama, Ele mesmo deu uma solução para esse pecado. Ele mesmo já pagou o preço do meu pecado, do teu pecado. E como que Ele fez isso? Vamos ler na Bíblia? Romanos capítulo 5. Vamos ver o que está escrito aí em Romanos capítulo 5, no versículo 8. As referências estão aparecendo aí, ó. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou ler de novo, hein? Olha aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que presente que Deus dá para a gente. Lembra? Primeiro passo, todos pecaram. Reconheça que é pecador. Segundo passo, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, pecou, tem que pagar por isso com a morte eterna. Mas aí vem o terceiro passo, dizendo que Deus, Ele, como diz aqui, provou o seu amor para a gente, o amor que Ele tem por nós, ele provou isso. De que maneira? Fazendo com que o próprio Senhor Jesus morresse em nosso lugar. Lembra, o salário do pecado é a morte. Então quem pecou que tem que morrer. Agora Jesus nunca pecou, mas Ele tomou o meu lugar e o teu lugar. Ou seja, Ele morreu por mim. Ele pagou o preço do pecado no meu lugar e no teu lugar. E isso já foi feito há 2000 anos atrás, vamos arredondar a conta, né? Há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, Jesus morreu por você, Ele estava pagando a penalidade pelo pecado. Olha, é necessário você aceitar isso. Não, como ele fala aqui, não porque eu merecia, não porque você merecia, mas pelo amor de Deus. O amor que Deus tem por nós fez Cristo pagar a nossa conta sem a gente merecer. Por isso que ele fala aqui, ó, de novo vou ler versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, mesmo antes de a gente aceitar Jesus, de receber a salvação, né, Cristo tinha morrido por nós. Veja que enquanto éramos pecadores, ou seja, Deus estava dando um presente para a gente, como quem diz, olha, você não merece, mas eu vou te dar esse presente. Eu vou colocar alguém para morrer no teu lugar, tá bom? Quarto passo na estrada romana da salvação. A salvação é um dom gratuito. Quando a Bíblia fala dom, quer dizer presente. Presente é algo dado imerecidamente, tá? Se uma coisa é dada
Você diz que é presente, né? Mas você dá o presente para a pessoa dizendo assim, olha, eu vou te dar porque você merece. Esse presente é porque você merece. Então não é presente, é pagamento, tá? Presente é algo dado livremente, sem a pessoa merecer. Merecendo ou não, você dá de graça, sem esperar nada em troca, tá? E Deus fez isso. O que nós podíamos dar para Deus? Mas a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito. Vamos ver na Bíblia o quarto passo? Olha aí. Romanos, capítulo 6, versículo 23, de novo. Só que agora nós vamos ver a segunda parte do versículo. A referência está aparecendo aí, ó. Romanos 6, 23. Vamos ler então? Olha aí. Vamos ler a primeira parte, que nós já lemos, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Agora vem a parte B do versículo. Olha aí. Para mostrar para você que a salvação é um presente de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, tá vendo? Enquanto que o salário do pecado é a morte, como já vimos, agora é mostrado aqui que a salvação é um dom gratuito, não tem que pagar, não são boas obras que salvam você, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz caridade para os outros, não, isso aí não compra salvação. Se isso aí comprasse salvação, tá? Então Jesus não precisava ter vindo a essa terra morrer por você e por mim. Ele só veio porque ninguém pode se salvar. A pessoa pode fazer as maiores e melhores obras de caridade do mundo. Não é isso que salva uma pessoa. É a obra que Jesus fez na cruz. E Ele fez de graça, sem querer cobrar nada de você nem de mim. Por isso que Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, no céu, a salvação da alma. Em Cristo Jesus, é claro, né? Nosso Senhor. Então, este é o quarto passo, mostrar para você que a salvação é um dom gratuito, um presente de Deus, tá? Nessa estrada romana para a salvação. E agora vamos ver o quinto e último item. A salvação é recebida crendo e confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos ver onde é que está isso? A referência está aparecendo aí, ó. Romanos capítulo 10. Vamos lá para Romanos capítulo 10. Está entendendo por que essa técnica se chama estrada romana para a salvação? Porque todos os versículos que levam uma pessoa, que podem levar uma pessoa a aceitar Jesus, a receber a salvação, estão na epístola de Paulo aos Romanos. Por isso que você está vendo aí atrás de mim, né, o Coliseu Romano, que é um dos símbolos de Roma, né? É um dos símbolos também de sofrimento cristão. Muitos crentes no passado foram torturados nesse estádio romano aí, que é o Coliseu Romano, tá bom? Mas é só para representar Roma aqui, para você se lembrar. Vamos ler aí, então Romanos capítulo 10, a começar pelo versículo 9. Olha o que está escrito aí, ó. Capítulo 10 de Romanos, a referência está aí, versículo 9. Diz assim, como é que você pode receber a salvação na prática agora? 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora chegamos ao final da estrada aos Romanos, é onde a pessoa toma a decisão por Cristo. Agora você pode, na prática, tá, concluir a estrada da salvação, a sua caminhada na estrada romana para a salvação, tá bom? Vou acabar de explicar e aí você vai fazer comigo a oração daqui a pouquinho. E você que é já um crente, uma pessoa que já aceitou Jesus, tá? Isso aqui vai te orientar, é uma direção, né? Para você poder conduzir uma pessoa a Cristo e a salvação eterna. É claro que esse não é o único método, tá? O Espírito Santo vai te dar direções, ele vai te dar sabedoria para conduzir uma pessoa a Cristo, mas isso aqui é uma coisa básica. Tá? E é muito poderoso, porque muitas pessoas conseguem compreender a necessidade de salvação através desse método. Você entendeu então? Então ele diz assim, olha só, no versículo 9, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor. Então,
para você poder terminar essa caminhada romana para a salvação, então vamos lá, só recapitulando. Número 1, reconhecer que todos pecaram, que você é pecador. Segundo passo, saber que o salário do pecado é a morte. Terceiro ponto, saber que Deus ama o pecador e já pagou a penalidade pelo pecado. Quarto passo, saber que a salvação é um presente que Deus já deu. Deus já colocou Jesus na cruz para morrer no teu lugar, tá bom? E o quinto passo é crendo no que Jesus fez na cruz por você, crendo que Deus Pai já enviou seu Filho Jesus para pagar o teu preço e o meu preço, e confessando com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Olha aí, ó. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, aqui está a prática. Você, para receber a salvação, você crê em tudo isso que você ouviu, crê que Jesus morreu por você e agora você vai com a sua boca falar: Jesus é o Senhor, ou Jesus Cristo é o Senhor, ou apenas dizer Senhor Jesus. Essa é a parte prática. E no teu coração você creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque no versículo 10 ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, com o seu coração você crê que Jesus, no seu coração, você crê que Jesus já morreu por você, pagou o teu preço, já fez a justiça por você, tá? Ele diz aqui, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quer dizer, a parte prática disso é você dizer Senhor Jesus, Senhor Jesus. Apenas isso, pastor? Apenas isso, Senhor Jesus. E a partir daí, viver uma vida com Cristo. Tá bom? Esse é o método prático. Então, nós vamos orar agora. Vamos orar. Se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai se ajoelhar se você quiser. Se não quiser, fica de pé, como você quiser, mas ore com humildade, tá? Se você ainda não aceitou Jesus, vai aceitar agora? Já ouviu a palavra? Então nós vamos orar e no final você vai abrir a boca e vai dizer: Senhor Jesus, eu recebo pela fé a minha salvação. No final da oração, tá? Você vai ouvir e você vai orar comigo. E você que já é de Cristo, agradeça a Deus pela tua salvação. Você que já é de Cristo, agradeça a Deus por essa palavra que você pode usar em benefício de outras pessoas também, tá bom? Agradeça a Deus porque Ele já te salvou e peça para Deus te ajudar a viver uma vida reta diante dEle, firme diante dEle, para que Ele possa usar você cada vez mais na obra dEle, tá bom? Ganhando as pessoas para Cristo, testemunhando a respeito de Jesus, dando o seu próprio bom testemunho de vida, não é? Fazendo assim com que as pessoas vejam como Deus é bom e que vale a pena a pessoa se entregar para Ele. Não apenas para viver uma vida vitoriosa aqui na terra, mas principalmente para não ir para o inferno, né? E ir para o céu, viver para sempre com Deus. Vamos orar então? Vamos orar? Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, fique. Como você quiser, como o seu coração mandar. Mas o importante é ser humilde diante de Deus agora, tá bom? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, Deus misericordioso, louvado seja o teu nome, Deus de amor, que como diz tua palavra, o Senhor provou, aleluia, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, a obra da salvação não é nossa, é tua, é totalmente tua, é 100% tua. Nós não temos nada a ver com a obra da salvação, Pai, porque o Senhor realizou por si mesmo. Não teve o dedo humano nessa obra de salvação, mas nós recebemos a salvação. Pai, nós que já somos de Cristo, nós te agradecemos por podermos um dia ter ouvido falar de Jesus e o termos recebido como Senhor e Salvador. Essa pessoa que já é de Cristo, que ora comigo, Pai, eu te peço, abençoa mais ainda a vida dela, essa pessoa que de coração te agradece, Pai, por ter te conhecido, abençoa mais ainda a vida dela. E agora, Pai, eu oro a Ti em favor dessa pessoa que agora está recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa que está recebendo Jesus hoje como Senhor da sua vida. Ela entendeu, Pai, que ela é pecadora, que ela precisa de salvação, que o Senhor a ama, que o Senhor já deu a salvação para ela. Ela está recebendo, Pai. Então essa pessoa que diz agora, Senhor Jesus,
Eu recebo a minha salvação. Essa pessoa que diz, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados. Senhor Jesus, obrigado porque por amor a mim, o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou. Eu creio, Senhor, essa pessoa diz que o Senhor está ressuscitado. Por isso, meu Pai, agora que se consume a salvação na vida dessa pessoa, essa pessoa que recebe a salvação pela fé, Pai, que o Teu Espírito Santo venha morar dentro dela agora e que a partir desse momento, aleluia, ela seja usada também pelo Senhor, que essa pessoa comece uma vida nova na Tua presença, vida de luz, vida de paz, vida de vitórias, Pai, porque nessa vida, nessa terra, ainda temos as nossas lutas, mas o Teu Espírito Santo habitando dentro dessa pessoa, porque ela aceitou Jesus, então agora ela vai ter a capacidade de enfrentar e vencer as lutas para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e amiga, você que aceitou Jesus hoje, não importa que é um vídeo, a Bíblia ela foi escrita, né? Ela terminou de ser escrita há 2000 anos e ela é viva até hoje. A mensagem, mesmo que seja por vídeo, você ouviu e entendeu, porque você ouviu e chamou por Jesus e Ele está aí na sua vida agora. O Espírito Santo entrou em você, porque foi o Espírito Santo que fez você entender, que convenceu você, e você aceitou a Jesus, você aceitou a salvação. A partir de agora você é uma pessoa salva, tá? Você está na presença de Deus agora. Você é de Cristo agora. Não quer dizer que você é perfeito, mas você vai buscar a perfeição. A partir de agora você vai orar, você vai se dedicar, você vai procurar uma boa igreja para participar. Te faço o convite para vir à nossa, né? Igreja do Ministério da Fé Bíblica, mas se não houver aí, você vê aonde você quer ir, né? Mas uma igreja que pregue a Bíblia como ela é, que não se utilize de outras coisas além da Bíblia, só a Bíblia é a nossa regra de fé. Não é? Sirva a Deus, ore bastante, tá bom? Você que aceitou Jesus hoje, agora, lembre-se que você vai precisar passar pelo batismo nas águas, tá bom? A Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. Mas o primeiro passo, o básico é esse, aceitar Jesus de coração, receber a salvação eterna, que foi o que aconteceu com você, e é de graça. Os erros que você cometeu no passado vão ficar na memória, até para você aprender com os erros, né? Se a gente não conhece o passado, a gente está condenado a repeti-lo. Então, os erros que você cometeu, tá? Abandona tudo. Vai ficar aí para lição, tá? E como testemunho também, tá? Do que você era e do que você é agora. E a partir de agora, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, está morando dentro de você. Dentro de você. Ele fez habitação em você. Por quê? Porque você aceitou Jesus. Você recebeu a vida eterna, tá bom? E assim que você fechar os olhos um dia, você vai estar para sempre com o Senhor. Tá bom, amado? Olha, esse é o básico, tá? Esse é o basicão, tá certo? Por isso que a Bíblia orienta também você a crescer, não somente na graça, mas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso você adquire estudando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, tá? E repito, é pela graça. Nada que nós fazemos vai nos fazer merecer a vida eterna, tá bom? Tudo, se você falar assim, eu faço isso para ser salvo, eu não como isso para ser salvo, eu guardo tal dia para ser salvo. Não, isso aí é pecado. Isso aí é salvação por obras. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus e recebê-lo como meu Senhor. Foi o que você fez agora, tá bom? Creia nisso, seja abençoado e se você precisar, estamos à tua disposição, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.